Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como são bonitas as leituras deste domingo. Tomemos a primeira leitura. Elias vai para uma cidade chamada Sarepta, uma região que vivia uma grande carestia, faltava chuva. E ao entrar na cidade, ele se encontra com uma viúva que tinha o último punhado de farinha para fazer pão. E ele pede à viúva para que lhe sirva pão. Aquela viúva, num gesto ou numa atitude de confiança e generosidade, oferece a Elias tudo o que tem, prepara o pãozinho para o profeta. E o Senhor então abençoou aquela casa, abençoou aquela viúva, de modo que nunca mais faltou pão, comida naquela casa, até que voltasse a chuva. A viúva que dá tudo o que tem. No Evangelho nós temos também a história de uma outra viúva. Ela está no templo de Jerusalém, em meio a uma multidão de pessoas. Jesus também está lá com seus discípulos, observando o que se passa. E se dá conta de que alguns ricos jogavam suas moedas. Até um outro evangelho diz, parecia que tocava uma trombeta, por conta do som que fazia as moedas quando caíam no cofre. E vai então uma viúva muito pobre, e ela oferece 2 moedinhas que não valem quase nada, e que não fez barulho algum. Mas aquele gesto, aquela atitude da viúva não passou despercebido aos olhos do Senhor. Como diz o Salmo, o Senhor tem sempre os seus olhos voltados para o pequeno, para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Jesus olha com carinho para aquela mulher, e ela, sem que tivesse conhecimento, se torna, na verdade, uma grande mestra. Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, vocês estão vendo aquela viúva? Com certeza os discípulos talvez tivessem se espantado, porque a tendência de todos nós é olhar para o outro lado, para as pessoas poderosas, famosas, para as pessoas. E Jesus chama a atenção: olha aquela viúva, ela ofereceu apenas 2 moedinhas que não tinham quase valor algum, mas a oferta dela teve mais valia do que a oferta de todos aqui, porque ela deu, ela ofereceu tudo o que ela tinha. Eu gostaria de evocar mais um outro texto da Sagrada Escritura que vai na mesma linha. Todos aqui conhecem o milagre da multiplicação dos pães. E para mim o que mais me impressiona o relato daquele milagre é o menininho que está ali no deserto com Jesus, com aquela multidão, um menininho que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. É tudo que ele tinha. E ele também disponibiliza o seu alimento, e Jesus então realiza aquele grande sinal. As leituras deste final de semana nos ajudam a pensar como é que está a nossa relação com Deus e como é que está a nossa relação uns com os outros. Na nossa relação com Deus, parece que Deus, Ele quer de nós a totalidade. Não quer uma parte de nós, não quer uma parte do nosso coração, não quer uma parte do nosso organismo. Ele quer que nós verdadeiramente nos relacionemos com Ele na totalidade. Na totalidade. E quando nós somos capazes de colocar Deus no centro da nossa vida, quando nós então percebemos Deus como nosso tudo e ofertamos a nossa vida a Ele e vivamos para Ele, então nossa vida se torna fecunda. Tantas possibilidades se abrem, tantas coisas bonitas acontecem na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e também na nossa vida de comunidade, na nossa vida de igreja. E a mesma coisa acontece nas nossas relações com os outros. É quando, aqui deixa eu ver, quem é casado aqui, levanta a mão. Quem é casado? A maioria da Assembleia.
a grande maioria são casados. Vocês que são casados, na relação conjugal, deve cada qual amar a sua cônjuge, o seu cônjuge, com o coração total, completo. Você, quando se casou, não prometeu amar sua esposa mais ou menos. Fala, eu vou amar 50%. Eu vou amar. E também o amor, você não impôs condições. Aliás, na entrevista de casamento, há sempre uma pergunta curiosa, que diz: você impõe alguma condição para este casamento? Você está interessado em outra coisa, ao se casar com esta mulher, com este homem, você está interessado em outra coisa que não seja o amor? Eu até costumo brincar, você está gordo os bois, as fazendas, como é que é? Se verdadeiramente casal não se casa por amor, para viver uma experiência de amor incondicional, viver juntos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da vida. Se o casal verdadeiramente não entra, não firma aliança com essa disposição, então não dá certo, porque o amor não pode ser um amor mais ou menos. Não pode, a relação nossa com Deus, as relações com os outros, não pode ser uma relação morna. Ou amamos ou não amamos. Acontece que na nossa relação com Deus, nós sabemos que Deus é sempre fiel. Ele nos ama com amor total. O amor que Deus tem por cada um de nós é um amor infinito. E a grande beleza de sermos cristãos, a grande beleza de pertencermos a uma comunidade e aos domingos nos encontrar para celebrar este encontro com o Senhor, é sabermos amados por Deus, é fazer essa experiência de um Deus que verdadeiramente nos ama, de um Deus que nos acompanha na nossa caminhada terrena, de um Deus que nos espera para além desta vida. Deus nos ama com amor total, e a grande prova do amor dele para conosco é justamente a atuação de Cristo na cruz. Deus amou tanto o mundo que entregou seu único Filho, para que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna, a vida com V maiúsculo, a vida plena, a vida total. Jesus, certa vez, ensinou aos seus discípulos dizendo: olha, isso consiste o amor. O amor implica em dar a vida. Não existe amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus não tratou dessa questão somente na teoria. Ele verdadeiramente entregou-se por nós. Ele entregou sua vida por nós, entregou tudo. Todo o seu sangue, até a sua água, toda a sua vida foi doada. Isso nos recorda a segunda leitura de hoje. O sacrifício de Jesus é único. O sacrifício de Jesus é completo. É diferente dos sacrifícios dos sumos sacerdotes lá de Israel, que uma vez por ano entravam ali no templo para oferecer sangue de cordeiro a Deus. O sacrifício de Jesus é único e irrepetível, porque ele ofereceu-se uma única vez, e ofereceu o seu próprio sangue, a sua própria vida. Que coisa linda, que coisa bela é tudo isso. Deus nos ama assim. Nós, da nossa parte, apesar de também firmarmos a nossa aliança com Ele, nós não somos lá 100% fiéis. Nós somos frágeis, muitas vezes somos pecadores, e a nossa relação com Deus nem sempre ela tem essa dimensão, essa entrega total, essa fidelidade total. Então aqui precisamos sempre contar com a graça de Deus. E precisamos sempre verdadeiramente confiar em Deus. E pede que façamos da nossa vida essa entrega. Porque existe muito mais alegria em dar do que receber. E a nossa vida, nós encontramos a vida em Deus, quando nós verdadeiramente damos a nossa vida. Quem quer salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, é por causa de mim e do Evangelho, esse vai encontrar a vida. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, essa relação de totalidade, de completude, deve acontecer em todos os âmbitos. No âmbito espiritual, no âmbito dos nossos relacionamentos, de sentimentos, nosso comprometimento, e também no âmbito material. Hoje nós estamos celebrando também domingo o dízimo, que nos recorda que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos,
vem de Deus, tudo é dom de Deus, tudo é graça de Deus. Nós não somos donos de nada. E Deus confiou a nós, neste mundo, a missão de colaborar com Ele na obra da criação, no cuidado de tudo aquilo que Ele criou para nós. Então, o dízimo, ele é muito mais do que uma oferta generosa. Dízimo não é uma esmola, dízimo não é uma contribuição qualquer. Dízimo verdadeiramente é uma expressão do nosso compromisso, um amor que é comprometido com Deus e também com a comunidade. Por isso que o dízimo deve ser mensal. O dízimo também não pode ser qualquer oferta. Veja, aquela viúva deu pouquinho, mas era tudo que ela tinha. Aqui na Igreja Católica, nós não falamos em 10% do dízimo. Apesar da palavra dízimo significar 10%, nós não falamos que deve se doar 10% de tudo aquilo que nós recebemos, como acontece com outras igrejas. Mas dizemos que é dever de todos os fiéis, os sacerdotes também, de todos nós, provermos a comunidade daquilo que ela necessita para a sua obra evangelizadora. Ao entrar nesta igreja, por tanto tempo que eu não vim aqui, é fantástico. Fiquei admirado com essa televisão, e quem está celebrando pode acompanhar os cantos. Aqui, essa projeção, para que todos possam acompanhar a celebração, o ar-condicionado, as salas, né, ali, a liturgia, a sacristia, tudo muito bem organizado, tudo muito bem, equipe de música. Tudo isso implica, na realidade, em gasto, em investimento, e tudo isso é obra do esforço de vocês, da comunidade. O dízimo, ele deve atender a 3 dimensões. Você já deve saber disso mais do que eu. O dízimo deve atender a dimensão religiosa, que é a evangelização, que é a vida da igreja, a despesa da paróquia. Deve atender a dimensão missionária, porque nós estamos saindo em missão. Isso também implica em custos. As nossas pastorais são de recursos. Nós temos lá ao lado de Gabriel Monteiro, a cidade de Pilac, o Padre Paulinho, nós já conseguimos organizar as finanças da paróquia dele de uma tal maneira que todos os anos cada pastoral já tem um orçamento, e já recebe uma quantia para os seus trabalhos. Olha que bacana. Eu em Gabriel Monteiro não cheguei nesse nível de organização. De modo que quem está engajado nas pastorais, no serviço da evangelização, no serviço da caridade, não precisa gastar tanto tempo com promoções, com bingo, com jantares, com pizzas, né? E fica mais focado, né, no seu trabalho evangelizador. Isso é fantástico. E o dízimo também deve finalmente servir, né, a dimensão social, a partilha, né, para os pobres, necessitados, para com as instituições, né, que estão a serviço da nossa juventude, a serviço dos pobres. Então o dízimo deve atender essas 3 dimensões. Então eu fiquei muito contente quando eu perguntei aqui quem é dizimista. Todo mundo levantou a mão. Então hoje nós primeiramente rezamos uns pelos outros, rezamos para que cresça em nós essa consciência da importância de verdadeiramente vivermos a nossa relação com Deus. E essa relação até deve passar por aí, por esse compromisso, muitas vezes é tão duro mexer no bolso, né? Mas se verdadeiramente eu sou um dizimista fiel, um dizimista atento, e que oferece, faz a sua oferta com amor, com certeza esse dizimista é uma pessoa abençoada, a família abençoada, a comunidade se torna abençoada. O pouquinho que a gente dá resulta em grandes coisas. Aquele menino deu 5 pães e 2 peixes, uma multidão foi alimentada. A viúva de Sarepta ofereceu tudo que tinha a confraternidades, e aí então nunca mais faltou comida na casa dela. Então, verdadeiramente, nós somos abençoados quando ofertamos o nosso dízimo com generosidade. Dízimo não se paga. Se nós dizemos, eu paguei o dízimo, a gente não paga o dízimo, nós entregamos o dízimo, nós ofertamos o dízimo. O dízimo não é imposto, não é uma oferta nossa generosa, comprometida. Finalmente, nós aqui na nossa igreja, diferente de outras, não dizemos, porque uma pessoa que era evangélica e veio para a nossa igreja, disse assim, olha padre, eu estava conversando, puxa, nós lá na igreja evangélica, eu até tenho inveja, como se trabalha bem o dízimo, como as pessoas me são conscientes.
E aí então a pessoa diz: olha, padre, eu tenho uma certa ressalva com relação à atitude e à metodologia de certas igrejas. Ela disse assim: olha, muitas igrejas trabalham o dízimo pela linha da ganância ou pela linha da dor. Eu falei: mas explica melhor isso, como é que é essa história? Então a ganância, porque dizem assim: olha, se você pagar o dízimo, você vai ter seu carro, sua casa, tudo vai bem, tudo vai dar certo para você. Então as pessoas, na realidade, ofertam dízimo com certo interesse, querendo receber algo em troca. É a teologia da prosperidade. Isso não é bom. Isso, na realidade, não é atitude de fé. Nós temos que fazer nossa doação, e essa doação tem que ser um espírito gratuito, uma expressão da nossa fé. É sem querer receber nada em troca, como fez a viúva do Evangelho, como fez a viúva lá na primeira leitura, como fez aquele menino na multiplicação dos pães. É doar sem querer receber nada em troca. E também pela dor. Como é que é pela dor? Porque eles falam: olha, se você não doar o dízimo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, quando é tragédia, vai acontecer na sua família. Então, nós devemos muito menos caminhar por esse caminho. A nossa relação com Deus, a nossa relação tem que ser uma relação de amor, uma relação livre. Devemos ter temor a Deus. O temor a Deus significa ter verdadeiramente cuidado para não ofender a Deus, para sempre glorificá-lo com os nossos gestos, com a nossa vida. Mas não é ter medo de Deus. Não temos medo de Deus. Deus é o nosso pastor. Deus é o nosso Pai. Deus nos ama como filhos e filhas queridos. Nos ama com amor infinito. Então não há lugar para medo na nossa relação com Deus. Então, nesta Santa Missa, vamos pedir a Deus a graça de correspondermos ao seu amor com totalidade. Que não tenhamos medo de ofertar nós mesmos a cada celebração, na nossa vida espiritual. Não temos medo de nos doar às pessoas que nós amamos, como Deus se doa por nós, na família, na comunidade, e que verdadeiramente a nossa fé, o nosso comprometimento, passa também pela dimensão da partilha, e sejamos sempre generosos em partilhar tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, para a maior glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.